Aqui, ó. Esse está completinho. Ele tem o positivo e o negativo. Para vocês tirarem aí o print quem queria, esse está direitinho. Ó. O do meio é sempre 0, então 0. Aí eu ando para a direita é positivo, ando para a esquerda é negativo. Vou botar todo mundo no mudo de novo. De algum aluno, cachorro. Pronto. Conseguiu tirar aí o print? Era esse? Jonatas. Era outro. É esse. Só mostrei esses dois. Onde eu tenho que ir para configurar a chamada? Como assim, Bruno? Aqui embaixo, normalmente, aparece um negocinho de ouvido. Como é que é o nome daquilo? Fone de ouvido, daqueles grandes assim. E aí, aparece ali para você colocar o áudio. Pode ser isso. Ah, para confirmar a presença. Chamada, entendi agora que você falou. Chamada era presença. É lá no Google Classroom. Eu vou encaminhar aqui o código de novo. Porque vocês entraram depois, só um minutinho. Deixa eu pegar, eu tinha mandado hoje mais cedo para a Letícia. Cadê? Aqui. Vou mandar um tutorial de como faz para você entrar numa equipe, né? E o código da equipe, que ele vai pedir o código da nossa turma. Aí eu reenviei aqui no grupo, tá bem? Bruno, tenta lá, qualquer coisa você me sinaliza. Deixa eu colocar os colegas para dentro da sala. Vamos lá, pessoal. Então, o nosso objetivo, né, da aula de hoje de manhã era conseguir localizar os nossos elétrons, né? Aí aqui era somente o terceiro número quântico, né, e o quarto. Aqui tem um resumão de todos eles. Primeiro, que é o principal, ele varia de 1 até 7, são 7 camadas. O secundário, né, ele vai do 0 até o 3, S, P, aqui é D, tá? F. O magnético são as caixinhas, né? A gente sempre usa a caixinha do meio como 0, caixinha andando para a esquerda negativo, andando para a direita positivo. Setinha para baixo positivo, setinha para cima negativo. Aqui é como a gente vai representar, né, os nossos elétronzinhos. Então, primeiro elétron sempre vai ser da esquerda para a direita, sempre um elétron em cada caixinha vazia. Depois que eu preencher todas as caixinhas que eu tenho, é que eu volto repreenchendo, colocando 2 elétrons na mesma caixinha. Que a gente já falou aqui também. Pronto. Aí aqui, novamente, né, peguei um exemplo, tá, gente? Aqui é o nosso diagrama. Aqui tem os expoentes com os números máximos de elétrons que eles acomodam. Aí coloquei o cobalto. Como é que seria feita a distribuição do cobalto? Se eu seguir, gente, a nossa setinha, a gente pega a organização em ordem de energia, né? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Por que D7, Michele, e não D10? Porque eu só quero 27 elétrons, né? Como são 27 elétrons, quando eu somar os expoentes, 2 com 4, com 6, 10, 12, 16, na verdade 18, né? 20, 27. Então, por isso eu parei no D7 e não cheguei no D10. É até eu alcançar o número de elétrons que eu tenho. Se eu quiser colocar eles em ordem geométrica é seguir a numeração que a gente já conhece. Né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E aí, gente, eu primeiro coloco a organização
tá? Através do número. Então, olha, repara, se eu seguir o diagrama de Pauling em ordem crescente de energia, que é o que a gente normalmente usa, primeiro vem um 4s2, depois vem um 3d7. Se eu quiser colocar em ordem geométrica, se o exercício pedir em ordem geométrica, eu vou colocar primeiro toda a camada 3, né? Depois eu vou para a quarta camada. E assim vai acontecer sempre, né? Que for em ordem geométrica. A gente segue a ordem numérica. Ah, mas e se ele pedir os números quânticos, né? Do subnível de maior energia ou do subnível mais externo? A gente já falou que o mais externo é o de valência, é o de maior número. Então, a minha distribuição de Linus Pauling terminou assim. Qual é o de maior energia? É o 3d7, é o último. Qual é o mais externo? É o 4s2, é a camada de valência. E se pedir distribuição, gente, em níveis ou camadas? É o seguinte, eu sei que na primeira camada só tem 2 elétrons, então K igual a 2. Quando eu olho para a segunda camada, eu tenho S2P6, L igual a 8. A terceira camada eu tenho 2 com 6, 8, mais 7, 15. M igual a 15. E na quarta camada eu só tenho 2. Michele, mas não tinha 18, né? Ela não acomodava 18, a terceira? Sim. Mas em ordem energética, primeiro a gente vem para o 4s2 e depois vamos para o 3D. Essa é a distribuição correta nos níveis. Tá? Então, a gente sempre tem que seguir o diagrama de Linus Pauling para achar a ordem crescente de energia. Caso o exercício peça mais externo, de valência, a gente pega o maior númerozinho. E quando eu for fazer distribuição em níveis, é só eu seguir o númerozinho que está na frente e somar os expoentes. Então, quando o número se repete, eu somo os expoentes dos dois, porque é a segunda camada. Tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo da seguinte forma. Coloque em ordem crescente de energia os subníveis eletrônicos 4D, 4F, 5P e 6S, para a gente colocar em ordem. Aí, para ajudar, né, como é um exemplo, eu coloquei aqui para vocês verem um diagrama de Linus Pauling ao lado. Se eu for seguir o diagrama, né, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Aí vem 4D, 5P, 6S e, por último, 4F. Então, não marquei a resposta, só para falar que a resposta seria, nesse caso, em ordem crescente de energia, né? Seria seguindo o diagrama, seria 4D, 5P, 6S e 4F. Ficaria nessa ordem. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Agora, eu quero mostrar para vocês, antes de a gente fazer exercício sobre isso, de eu fazer uns exemplos, a construção do átomo. Tá tudo bem? Tem gente aí? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui a tela sem ser o slide, para vocês verem, para a gente conversar sobre a parte do átomo. Aqui, ó. Eu vou liberar esse link para vocês, né? É um simulador online que é de graça, gratuito, então a gente pode usar. Estão vendo já a minha tela escrito monte um átomo, construir um átomo, símbolo e jogo? Sim, beleza. Então, pessoal, eu vou passar esse link para vocês depois. Ele mostra para gente 3 possibilidades, tá? Vamos começar pelo construir um átomo. Olha que interessante. Aqui ao lado eu tenho o elemento e a tabela periódica. Aqui eu tenho carga resultante para dizer se é um íon, se é um cátion, se é um ânion, né? E aqui o número de massa dele.
Se eu pego e coloco um próton aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês ainda não viram tabela periódica. A tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. O número atômico, deixa eu anotar aqui. E agora apareceu o lápis. Gente, que doideira. Olha aqui, o lápis funciona. Alguém tinha falado. Caramba, naquela hora eu queria falar do negócio. Oi, mãe? Minha mãe tá chocada aqui comigo, minha mãe Michele. Caramba, alguém tinha me dado a dica do lápis, eu não tava achando o lápis. Mas tudo bem, vamos lá. O número atômico, ele é chamado, gente, para quem não estava nas primeiras aulas, de Z, e ele representa a carga do núcleo, tá? Só que no núcleo tem prótons, que são positivos, e nêutrons, que não possuem carga, tem carga nula. Logo, a carga do núcleo ela é igual à quantidade de prótons. Aí, os elementos, eles apresentam, pessoal, cada um a sua identificação pelo número atômico. Não existe dois elementos químicos com o mesmo número atômico, nunca. Então, se eu venho e coloco aqui... Calma aí, rapidinho. Se eu venho... Deixa eu ver se alguém falou uma coisa no chat. O pessoal tá rindo. Se eu venho e coloco aqui um prótonzinho, é o hidrogênio. Michele, eu quero 2 prótons. Virou o hélio. Seguindo aqui, ó, hidrogênio vem para o hélio. Se eu colocar 3, vai virar o lítio, tá? Eu quero botar 4. Beleza, é o berílio. Não sei se vocês estão reparando que aqui, ó, tá ficando íon mais. Por quê? Vou retirar aqui, vou falar do primeiro, que é o hidrogênio. O hidrogêniozinho, eu botei um próton, certo? Só que lembra que o átomo, ele é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de próton que eu tenho tem que ser igual à quantidade de elétron. Então, vou colocar aqui, ó, elétronzinho. Átomo neutro. Aí, aqui, a carga resultante, eu tenho um positivo e um negativo. E se eu quiser botar um elétronzinho aqui, posso? Pode. Ele virou um íon negativo. Ou seja, ele tem 2 cargas negativas e somente uma positiva. O que sobrou, gente? Sobrou uma carga negativa. Olha que interessante, ó, o positivo e negativo ficaram equilibrados aqui. Agora, o ponteiro está deslocado para o -1. Por quê? Porque ficou rico em carga negativa. Não quero mais, tá? Não quero mais isso. O que eu faço? Eu coloco um próton. Ele virou o átomo neutro de hélio. Eu tenho 2 positivos e 2 negativos. E o número de massa? Eu posso botar quantos elétrons eu quiser, que o número de massa não mexe, tá, gente? Ó, e é interessante porque ele vai colocando aqui e ele não deixa eu colocar meu terceiro elétron na primeira camada. Por que isso? Ele me joga para a segunda camada de qualquer maneira. Porque a primeira camada só acomoda 2 elétrons. Eu já tenho 2, tá? E se eu for colocar aqui meus elétronzinhos todos... Esse só faz com um pouquinho elétron. Achei que ele me daria mais elétrons. Ele não quer me dar mais elétrons. Ele não quer me dar mais elétrons para eu passar da segunda camada, tá? Tem que retirar todos eles, mas tudo bem. O que eu ia falar, ó, se eu tentar tirar da primeira camada, ele retira, tá vendo? Olha que interessante. Eu venho tirar da primeira, não pode. Porque eu tenho que mexer na camada mais externa sempre. Aí o que eu queria falar para vocês, né, de interessante disso, é que agora o átomo tá neutro, tá? Olha o número de massa, 2. Se eu botar mais elétrons, a massa não mexe. Por quê, Michele? A gente conversou na última aula, né? Que a massa do elétron ela é pequenininha, ela é desprezível. Por quê? Porque a massa é 1 dividido por 1836. Aí eu sempre dou o exemplo de pega um chocolate e divide esse chocolate, uma barra, em 1836 pedacinhos. Eu vou comer muito chocolate ou pouco? Nada, né? Não tá legal essa divisão, né? Não vou comer nada de chocolate. Então, a ideia é que a massa é muito pequenininha, não faz diferença. Agora, se eu jogar o neutro aqui, ó, olha a massa, aumentou. Vou jogar mais um, aumentou. E se eu quiser botar mais um próton, vai aumentar também, ó, aumentou. Então, a massa, né, que a gente define como número de massa, deixa eu anotar aqui.
Tô bolada que surgiu um negocinho aqui, tá, gente? Um lapisinho, mas tudo bem. O número de massa a gente chamou de A maiúsculo, tá? E ele é feito pelo somatório de prótons minúsculos, com nêutrons. Michele, eu posso botar os elétrons? Não, os elétrons, a massa dele é pequenininha. Massa muito pequena, ela é desprezível. Então, a massa do nosso átomo, ela é feita somente pela soma de prótons e nêutrons. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Ficou alguma dúvida em relação ao átomo? A colega que estava com dúvida, não vou me lembrar quem era a Maria Fernanda, em relação ao positivo e ao negativo. Deu para entender que ele faz um equilíbrio das cargas positivas, que são prótons, com as cargas negativas, que são elétrons? E aí, se eu retiro... Dá para escrever, né, Michele? Se eu retiro elétrons, né, ele vai ficar desorganizado, ó. Ficou com carga positiva, porque ele perdeu o elétron. Ah, vou colocar um elétron. Nesse caso, ficou neutro, que é 3 e 3. Vou botar mais um, ele fica um íon negativo, ele está rico em elétrons. Isaac entendeu? Maria Fernanda também? Beleza, queridos. Aí, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Tem isso como átomo, né? Tem como símbolo. Qual a diferença do símbolo? O símbolo, gente, ele vai mostrar aqui para gente o símbolo do elemento, aquela representação. Então, ó, vou jogar um próton aqui, virou hidrogênio. Esse meu hidrogênio, ele só tem massa 1, porque eu não botei nem nêutron para ele, né? Agora ele tem massa 2. E aqui embaixo? Aqui embaixo é sempre a quantidade de prótons. Então, por mais que eu bote elétrons, ó, não acontece nada. Só vai mexer aqui na carga. Ó, antes ele era positivo, porque ele só tinha uma carga positiva. Agora eu coloquei um elétronzinho para ele. Coloquei um elétronzinho para ele, o que ele faz? Ele vira carga nula. Se eu botar mais um, opa, virou um ânion, carga negativa, tá? Então, nesse caso, o símbolo é dessa forma. E tem um joguinho, gente. O joguinho, ele funciona, ele é muito interessante. Vocês podem jogar depois, deixa eu só tirar aqui as anotações. Salvar. Não, fica ali no meio. Você tem um que você pode usar informações da tabela periódica, né? Encontre o elemento. Eu nunca joguei particularmente. Ah, ele bota aqui o sódio. Não, aí você não acertou, né? Porque, tipo, teoricamente, ele só tem aqui um, né, próton. Então, nesse caso, seria o hidrogênio. Aí ele pergunta, é átomo ou íon? Átomo neutro. E tentar de novo, professor errando, o bagulho não tá entendendo qual é o jogo, gente. Que vergonha pro mundo. É um íon, né, Michele? Tentar de novo. É o hidrogênio e ele não tem elétrons, portanto, ele é um íon. Agora sim. Aí, esse aqui seria para encontrar o elemento, né? Aí ele vai te falar, com 9 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons. Aí você tem que vir aqui contar em ordem para chegar no número atômico 9. Aí seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é o flúor. Aí ele te pergunta, é um átomo nêutron ou é um íon? Nesse caso, ele está com 10 elétrons, ó. Então, ele ganhou elétron, então ele não está neutro. Para ele ser neutro, gente, ele teria que ter a mesma quantidade. Você marca íon. Eu tinha jogado. Mas, enfim, tem esse joguinho da tabela periódica. Deixa eu tirar aqui. Tem esse de massa, né? O de massa, a gente usa aquela fórmula que vocês já viram comigo na aula, né? Que é o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Aí, nesse caso, é só a gente somar. Esse aqui, ó, ele vai ter que o número de massa vai ser 7, que é a quantidade de prótons, mais 7 da quantidade de nêutrons. Então, o número de massa dele é 14. Aí eu venho aqui, não dá para escrever. Coloco que o número de massa dele é 14. Tá? Aí, o próximo, qual o número de massa? Eu tenho que lembrar aqui. Aqui, nesse caso, eu tenho um elétron, mas eu tenho uma bolinha de nêutron e uma bolinha de próton, né? Então, a massa dele, nesse caso, vai ser 2.
Aí, 2. Tá? E tem outros joguinhos também. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Um joguinho do símbolo do elemento. Por exemplo, aqui ele está mostrando para você que é o hélio, né? Mas ele está te mostrando que ele está com 3 de massa, 2 prótons, né? E aí ele quer saber qual é a carga. Só que se a gente for olhar aqui, 2 positivos, né, que é vermelhinho, com 2 azulzinhos, ele já é 0. Então, se a gente for conferir, já está certo. Vamos ver se vai aparecer algum... nesse caso aqui, ele quer saber a massa, tá, do hidrogênio. Ele já disse que ele está menos 1, que ele é um íon. E aí, nesse caso, a massa ela vai ser a soma da quantidade de nêutrons e de prótons. Então, nesse caso, seria 2. Tá? E aí, o último são perguntas completamente aleatórias, né? Nesse caso aqui, ele quer que você monte essa estrutura do hidrogênio. Então, essa estrutura do hidrogênio, ele tem um próton, ele não tem nêutrons, né? Porque o número atômico está igual ao número de massa, e ele tem elétron. Se eu botar um elétron só, ele se equilibra. Se eu botar 2 elétrons, ele vai ficar menos 1. Então, é isso. Esse aqui vai mostrar vários exemplos, tá? Aqui nesse caso seria a representação do elemento químico. Aí ele quer a carga desse elemento, nesse caso vai ser 0, porque eu tenho 14 prótons e 14 elétrons, que já é 0. Mas qual o número atômico dele? É 14. Né? Prótons nunca muda. Não. Qual o número de massa? O número de massa é prótons mais nêutrons. Nesse caso, é só a gente somar. Então, vai dar 30. 14 com 16, 30. Pronto. Espero que vocês tenham achado legal esse joguinho. Esse joguinho dá para a gente ter uma ideia. E é interessante porque nesse lugar, né? Nesse lugar de simuladores, ele tem de vários. Acho que tem física, tem química. Eu uso sempre os de química. E quando eu dou uma disciplina de física também na faculdade. Aí lá eu também uso alguns de física. Aqui é chemistry. Aí ele vai mostrar os que tem. Aí tem vários, vocês podem usar mais para frente. Tem solução, tem interações atômicas, né? Tem balanceamento de equações, tem um monte. Eu queria aqui o da construção do átomo, tem de construção de molécula, tem de concentração, que vocês vão ver mais à frente, tem o de isótopos. Esse aqui é bem legal, porque vocês já podem usar, porque a gente já trabalhou com isótopos, né? Aí tem a forma das moléculas, polaridade. Aqui seria a parte de reagentes e produtos, escalas de pH, tá? A parte de ondas, estados da matéria, tudo isso. É um simulador bem legal. Tem outros também. Aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês. Onde tem esses joguinhos? Esses joguinhos, eles estão aqui dentro, ó, Débora, dentro da parte de construir um átomo. Quando você clica no construir um átomo, ele clica aqui, você pode fazer um download, se você quiser ter no seu computador, ou só você clicar aqui. Quando você clica aqui, ele vai apresentar para vocês, né? O de construir um átomo, o de simbologia ou o joguinho. Deixa eu botar aqui no chat logo o link, mas eu mando para vocês lá no WhatsApp também. Pronto. Tá? Então, gente, a gente vai voltar aí após o almoço 1 hora, fazendo exercícios dessa distribuição, tá? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente conversar e para vocês poderem fazer a lista 2, né? A próxima lista aí do nosso... que já está lá no Google Classroom, tá bem, queridos? Vai lá, bom almoço, tá? Até mais tarde. 1 hora a gente se encontra. Vou mandar o link lá no WhatsApp também. Deixa eu abrir aqui logo.
Bom almoço.